Vivo em todo o Brasil pela TV Jovem Pan News. Você vem com a gente neste fim de semana em que perdemos a lenda do futebol, Zagallo, aos 92 anos de idade. Daqui a pouquinho nós vamos até o Rio de Janeiro, na sede da CBF, conversar com o Rodrigo Viga. O velório está acontecendo nesse exato momento. Zagallo, tetracampeão do mundo com a seleção brasileira, como jogador, como treinador, como coordenador técnico, um dos grandes nomes da história do esporte. E a gente abre o programa deste domingo, Canelada, que sempre começa às 13 horas, número da sorte do velho lobo, Zagallo, fazendo homenagens a esse grande nome da história do esporte e, é claro, revivendo a carreira de Mário Jorge Lobo Zagallo, que faleceu na última sexta aos 92 anos de idade. A única pessoa a estar presente em 4 títulos de Copa do Mundo, em 1958 e 1962 como jogador, em 70 como técnico e em 1994 como coordenador técnico. Ele ainda esteve no comando da seleção em 74, o Brasil ficou com o 4º lugar na ocasião, e em 98 foi vice-campeão, além de ter sido novamente coordenador da seleção brasileira na Copa de 2006. Nós temos também as conquistas pela seleção brasileira de Zagallo, como jogador, como técnico, como coordenador técnico, além dos títulos de Zagallo com clubes, como jogador pela seleção brasileira. Campeão do mundo em 58 e 1962. O Zagallo, que também venceu a Taça Bernardo O'Higgins em 59 e 61, a Taça do Atlântico em 1960, a Copa Roca em 1963, a Taça Oswaldo Cruz 3 vezes, em 58, 61 e 1962. Como técnico, a Copa do Mundo de 1970, a Copa Roca de 1971, guarde tudo na tela para você que nos acompanha no Canelada deste domingo, a Taça Independência em 1972, a Copa Stanley em 1995, o Pré-Olímpico de 96, a Copa América de 97 e a Copa das Confederações em 1997. Como coordenador técnico, Zagallo venceu a Copa da Amizade em 1992, a Copa do Mundo em 1994, a Copa América em 2004, a Copa das Confederações em 2005 e a Carlsberg Cup em 2005. Além disso, como jogador, foram 15 títulos com a camisa do Botafogo, 12 títulos com a camisa do Flamengo e como técnico, 8 títulos pelo Botafogo, 8 pelo Flamengo, 3 pelo Fluminense, 3 pelo Vasco da Gama. O velório que está acontecendo nesse exato momento, daqui a pouquinho nós vamos fazer contato com o nosso Rodrigo Viga e a nossa equipe que está na sede da CBF, onde acontece nesse exato momento o velório de Mário Jorge Lobo Zagallo. E eu estou aqui no Canelada com o Flávio Prado, com o Mauro César, com o Vampeta. O Vampeta que chegou a trabalhar com o Zagallo. Bem-vindo ao Canelada, Vamp. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Mauro, Flávio. Boa tarde a todos, né? Deus o tenha. Os pêsames aí para a família do velho Lobo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele por 4 meses, 5 meses no Flamengo, né? Era um cara querido por todos, vários amigos, né? Você falou aí toda a carreira do Zagallo, campeoníssimo por tudo, né? Era um cara muito bem querido, né? E parou no mundo do esporte, né? Aqui no Brasil todo mundo parou, o mundo todo sabendo que é o Zagallo, campeão em 58, 62. Você deu aí o histórico todo do Zagallo, né, Pedro? É um cara que fez muito pelo futebol e a gente lamenta e que Deus o tenha e os pêsames aí para a família do Zagallo. Vamos para o Rio de Janeiro conversar com o Rodrigo Viga, que acompanha o velório, a despedida de Mário Jorge Lobo Zagallo. Rodrigo Viga, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Tudo bem, Pedro? Boa tarde para você, para a turma toda aí da bancada, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Boa tarde a todos. Uma tarde triste no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, para o futebol, para o esporte internacional, por conta dessa despedida que acontece aqui no Museu da Seleção Brasileira, na sede da CBF, de Mário Jorge Lobo Zagallo. A urna funerária, o caixão com o corpo de Mário Jorge Lobo Zagallo está bem ali, atrás
a estátua que eterniza, né, Zagallo aqui no Museu da Seleção, na sede da CBF, na zona oeste da capital. O velório foi aberto por volta de 9h30 da manhã para o público. Um velório com a presença de muitos fãs e admiradores, mas principalmente a representação aqui é bem clara, bem evidente, dos campeões do tetracampeonato mundial, né, meu caro Vampeta? Completando agora em 2024, 30 anos. E infelizmente, no ano passado, o mundo do futebol perdeu o Pelé e esse ano nós começamos com a perda de Mário Jorge Lobo Zagallo. Por aqui já passaram os tetracampeões Zinho, Gilmar, Rinaldi. Eu acabei de conversar com o Bebeto, que é um dos mais emocionados. Chegou aqui bem cedo, ficou durante quase todo o tempo ao lado do caixão, chorando, bastante emocionado. Me disse que se ele é o que é na história do futebol brasileiro internacional, isso se deve muito a Mário Jorge Lobo Zagallo. Quem conversou conosco também foi o Mauro Silva, e ele disse que para ele, depois do Pelé, foi o maior de todos na seleção brasileira. E todos, é claro, destacaram, ressaltaram aquele orgulho, né, de Zagallo em valorizar as cores do Brasil, a seleção canarinho, o verde e amarelo. O Zagallo era um profissional de todas as cores. Começou por aqui no América, passou por Flamengo, Botafogo, mas tinha identificação com todas as bandeiras, com todos os clubes. Não havia qualquer tipo de antipatia ou animosidade de Zagallo para qualquer torcida, porque ele representava e muito bem o futebol brasileiro. Aqui em frente ao caixão do Zagallo estão os 5 troféus do Pentacampeonato Brasileiro. O último conquistado também pelo nosso querido Vampeta, hoje comentarista da bancada da Jovem Pan, mas as demais conquistas têm a digital, tem a participação direta de Mário Jorge Lobo Zagallo. 58, 62 como jogador, em 70 como treinador, depois de toda aquela polêmica também envolvendo João Saldanha, e em 94 como coordenador técnico, ou seja, uma lenda, um profissional completo que se foi aos 92 anos de idade. Imagens do nosso cinegrafista palmeirense Rodrigo Tessari. O velório acontece até mais ou menos 2h30. Daqui a pouco será celebrada uma missa de corpo presente, e daqui do Museu da Seleção Brasileira, da sede da CBF, o caixão de Mário Jorge Lobo Zagallo será levado em carro do Corpo de Bombeiros até o cemitério de São João Batista, em Botafogo, na zona sul da capital, para o sepultamento nesta tarde de domingo, e que entristece e deixa todos enlutados por conta da passagem de um dos maiores nomes do futebol brasileiro, viu, Pedro? Rodrigo Viga, diretamente da sede da CBF, onde ocorre essa cerimônia, do Museu da CBF, né, Viga, que estava fechado desde 2020 e abriu as portas até por um pedido da família do Zagallo, não é isso, Viga? Exato, e teve o problema envolvendo a pandemia, né? Depois a retomada, a reativação, mas aqui era a casa do Zagallo, né? A CBF sempre esteve ligada ao Zagallo, o Zagallo é ligado à CBF, seja na época como jogador, depois como treinador e como coordenador técnico. De vez em quando, até com uma certa frequência, ele vinha aqui e esteve pela última vez para a inauguração dessa réplica, que realmente é impressionante. Eu sei que vai ficar um pouco escuro, viu, Rodrigo Tessari, porque o ambiente não está favorável, mas vamos mostrar aqui a réplica de Mário Jorge Lobo Zagallo. Ali a gente tem o caixão, a gente tem a urna funerária. Nesse momento, uma pessoa ali muito emocionada, se despedindo de Mário Jorge Lobo Zagallo, que se foi aos 92 anos de idade na última sexta-feira, vítima de falência múltipla dos órgãos. E o Zagallo eternizado estaria com aquele jogging, né, com aquele uniforme que o marcou nas passagens pela seleção brasileira, especialmente em 1994, na condição de coordenador técnico, uma espécie de anteparo, de para-raio de Carlos Alberto Parreira. Talvez tenha sido ele ali a figura que valorizou, enalteceu e robusteceu essa importante posição, esse importante cargo que é o de coordenador técnico da seleção brasileira. O Vampeta conhece muito bem como é que é o universo, como é o ambiente de seleção brasileira. É preciso sempre ter essa figura, essa pessoa, esse personagem, para de alguma forma proteger o grupo, blindar o grupo e garantir o sucesso do Brasil, que não vem desde a era Vampeta e companhia.
Zagallo, 92 anos de idade, se foi na última sexta-feira e o corpo dele vai ser sepultado daqui a pouco no cemitério de São João Batista, na zona sul da capital. Pedro. O Rodrigo Viga que conversou com alguns personagens que passaram pelo velório do Zagallo, jogadores que trabalharam com o Zagallo na seleção brasileira ou até mesmo nos clubes. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir a palavra desses jogadores e também de personalidades que passaram na cerimônia de despedida de Mário Jorge Lobo Zagallo. Flávio Prado, bem-vindo ao Canelada. Nas últimas horas, você que participou aqui dessa cobertura do microfone Jovem Pan, o mundo do futebol que se despede de Zagallo. Flávio. Pois é, o Zagallo realmente é uma figura marcante na história do futebol brasileiro. Eu reputo o Zagallo como o maior técnico de seleções, de qualquer seleção, de qualquer parte do mundo. Ninguém ganhou tanto quanto o Zagallo em seleções, como coordenador, como jogador, como técnico. Ele realmente foi nessa somatória, sempre foi um sucesso. Na Copa de 74 ele foi muito contestado, mas terminou em 4º lugar. Na Copa de 98 a seleção brasileira chegou à final e perdeu. Tem toda aquela circunstância do Ronaldo, aquela situação toda. Enfim, o Zagallo era um apaixonado pela seleção brasileira, fez coisas boas, cometeu equívocos como todo mundo. Sempre foi um cara muito gentil no trato, sempre foi muito leal, muito bacana, sempre tive muito respeito por ele, principalmente pelo respeito que ele tinha com os profissionais. Eu conto uma história, contei hoje, inclusive no Jornal da Manhã, em 1998, um espetacular repórter saudoso Eli Coimbra foi para a Copa sem credencial. A Record não tinha credencial na época, né, para participar. E o Zagallo era o técnico. Todo dia, depois do final dos treinamentos, ele dava coletiva, saía e até a porta do CT da Seleção Brasileira dava uma entrevista para o Eli Coimbra. Ele dizia assim, primeiro, ele é um profissional que eu conheço faz tempo. Segundo, ele tem que levar o trabalho dele para os outros. Todos os dias o Zagallo ia e tinha esse cuidado com o profissional. Isso era com todo mundo. O Zagallo falava com iniciante, com veterano, sempre foi muito gentil, sempre foi muito atencioso. Às vezes tinha aqueles arranca-rabos, isso era normal, mas ele nunca se furtou de comentar, de falar com as pessoas. Então, o tipo de profissional em extinção, né? Hoje, onde as pessoas se omitem, as pessoas criam dificuldades até para... Estou falando aí especificamente, trabalho com a imprensa. E um nome como o Zagallo, com a importância do Zagallo, nunca teve esse tipo de situação. Tenho muito respeito pelo Zagallo, tenho muito carinho por ele, pela passagem dele pelo futebol e gratidão mesmo por tudo que ele fez pelo futebol brasileiro. Pedro. Mauro César, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Perdemos o Zagallo aos 92 anos de idade, Mauro. O Zagallo, ele é um personagem assim, muito marcante, muito importante do futebol brasileiro, né? Não só, fala-se muito dele como técnico, mas já como jogador, ele foi um jogador bem à frente do seu tempo, né? Nos tempos do Zagallo, os pontas eram jogadores que participavam basicamente do jogo com a bola, atacando, buscando a linha de fundo e fazendo os cruzamentos para os atacantes, né? Os times jogavam com 4, 5 homens na linha de frente, um centroavante, 2 pontas de lança, 2 pontas, 2 caras do meio campo. Era um futebol bem diferente. E ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, né, a mudar isso, né? Na própria Copa do Mundo de 58, ele era o ponta esquerda que recuava para compor o meio-campo, né? Para reforçar o meio-campo, né? O movimento natural na evolução tática do futebol, né? Você pegar os primeiros sistemas de jogo, os times jogavam com muitos atacantes e pouquíssimos homens na defesa. Aos poucos, os técnicos foram recuando. E o Zagallo é o cara que sai da ponta para virar um meio-campista, especialmente no momento que o time não tinha a posse da bola. Do outro lado, jogava o Joel, ponta direita do Flamengo, que durante a Copa perde a posição pro Garrincha, né? Então era Garrincha de um lado, o Zagallo do outro, o Garrincha sempre incisivo, buscando linha de fundo, e o Zagallo era o cara que vinha compor. E na Copa de 70, ele herda o time do Saldanha, e muita coisa do time de 70 foi colocada pelo João Saldanha, mas o Edu era o titular, e ele coloca o Rivelino para fazer esse papel, mais ou menos como era o papel dele, né? Mal comparando, sendo o falso ponta esquerda, algo assim, e aproveita o Tostão numa função de centroavante mais móvel, né? Que talvez tenha sido, assim, digamos assim, o embrião do falso 9. Jogava com a camisa 9, mas nunca foi o Tostão um centroavante, mas atuou nessa função de uma maneira muito característica, né? Que foi uma sacada do João Saldanha que ele depois coloca em ação após tentar com o Roberto Miranda, com outros jogadores ali, um centroavante mais típico. Então ele foi um técnico bem avançado para o seu tempo também. Foi um jogador à frente do seu tempo, como técnico também. A seleção de 70, ela tem algumas características bem curiosas que as pessoas não percebem. Era um time de contra-ataque.
Se você pegar os gols da Copa de 70, quase todos são feitos em contra-ataque. Não era um time de... Fala-se muito, não, o Brasil, o toque de bola, era um time rápido, muito veloz. Por que o Jairzinho foi furacão da Copa? O time explorava demais, a explosão do Jairzinho, seu poder de finalização, fez gol em todos os jogos da Copa do Mundo, que o Brasil foi campeão. E claro, você tinha a genialidade do Pelé, você tinha os lançamentos do Gerson, o do Rivelino também, os chutes de Rivelino, cobrança de falta, a mobilidade do Tostão. Então ele conseguiu ali comandar uma seleção histórica. Né? Laterais já passando, o Carlos Alberto faz... Carlos Alberto especialmente passando e fazendo, inclusive no gol contra a Itália, dando aquela opção. O Everaldo já era um lateral mais marcação. Então foi um personagem muito importante na história do futebol. E mais tarde teve uma situação que até escrevi sobre isso hoje, que eu sempre lembro isso quando o Zagallo vem em mente. Eu trabalhava no Jornal do Brasil e na Copa do Mundo de 94, nas eliminatórias, né, a seleção estava numa crise terrível. Ela perde para a Bolívia, não era pontos corridos, né, era Brasil, Venezuela, Uruguai e Bolívia. Classifica um. Então você está jogando no quadrangular e o risco de eliminação, como acontece na Europa, né? Você dá uma bobeira, fica em segundo ali, babau. Tanto que o jogo da classificação, todo mundo se lembra, é o jogo do Romário, que o Romário volta a ser convocado, que ele estava brigado com o Parreira e Zagallo, e ele faz os gols no Maracanã na vitória sobre o Uruguai, que classifica o Brasil para a Copa do Mundo. O Uruguai não vai. O Brasil jogava pelo empate naquela oportunidade. Mas a caminhada foi muito difícil. E depois da derrota para a Bolívia, na Paz, primeira derrota do Brasil numa eliminatória de Copa do Mundo, a crise foi muito pesada. E havia muitas críticas ao Parreira, especialmente do pessoal aqui de São Paulo. A crítica de São Paulo era muito dura com o Parreira. Tinha muito isso. Técnico carioca, imprensa de São Paulo, pancada. O técnico paulista, imprensa do Rio, porrada. Isso era direto. Muito pior do que hoje possa acontecer no mundo mais globalizado. E eu cobria a seleção brasileira pelo Jornal do Brasil, tinha para a Granja Comari, e era um tempo muito diferente. Eu acho que o Vamp pegou essa fase. Os repórteres hoje ficam lá atrás, só vem o treino à distância, vai para a coletiva fulano de tal, senta no auditório e faz a pergunta. Na época não, você andava ali naquele... Até 2002 era assim, a gente passava, eu lembro que eu vi o Vanderlei... Como se estivesse andando pela rua, né? Passava no meio, pegava quem quisesse. Tem os campos de futebol, aí tem uma espécie de um descampado assim, que é uma ladeira, né? Um decidão, né? Do acesso lá para cima para os quartos, né? E tinha embaixo aqui a sala de imprensa e tudo, a gente ficava por ali. Aí tinha ali a sala de imprensa, o café, os banheiros. Os jogadores subiam aquelas escadonas, às vezes. E tinha aquela escadaria. Ali a gente não podia entrar, né? Era uma área já privativa dos atletas, dos profissionais ali que trabalhavam, mas nós podíamos circular à vontade por ali. Eu lembro que uma vez entrevistei o Raí. O Raí saiu um dia do treino, eu falei, Raí, porra, tudo bem? Eu queria fazer uma matéria, aquela matéria de domingo do jornal, da página grande, né? Precisa fazer uma entrevista com você. Tudo bem, tudo bem. Amanhã, depois do treino, assim combinava. Então, beleza. Aí nós sentamos ali na guia, no Rio é meio fio, aqui é guia, né? Assim, na calçadinha ali, sentamos ali, peguei meu bloquinho, fui fazer umas perguntas, Raí foi respondendo, tal, fiz a minha matéria, era tudo diferente. Não tinha que falar com o assessor, era muito simples. Era um outro mundo. O contato era maior. O contato era muito maior. Você conversava, batia papo. Eu lembro que o Zete gostava muito de conversar com a gente. O Zete era o goleiro reserva, né? O Tafarel, o titular, né? E o Zete muitas vezes parava ali, ficava batendo papo, resenha mesmo, resenha, conversando, assuntos aleatórios. Em 2002, Mauro, eu ficava conversando com os caras e perguntava, o que vocês estão comendo aqui? Ficava com os caras, porque a seleção levava tudo, né? Sim. Ficava, não, pô, aqui a gente tá comendo carne de cachorro. Quem tava na Coreia? Pois é. Eu falava, tinha esse contato. Em 86, a seleção estava concentrada no Parque Primavera, que era fora de Guadalajara. E só tinham dois, não tinha telefone, não tinha nada. Era um lugar, né, retirado do mundo, não tinha restaurante, não tinha nada. Tinha um hotelzinho pequeno para a imprensa e um hotel grande da seleção. Como não tinha onde comer, a gente fazia uma vaquinha, juntava dinheiro para o Mário, que era o cozinheiro da seleção, comprava mais e a gente comia junto, não no mesmo momento, a mesma comida e tal. Acabava o almoço do jogador, a gente ia lá, mas ficava lá batendo papo, vendo jogos juntos e tal, sem nenhum problema. Então assim, era uma época diferente. Teve uma ocasião, aquela crise danada, muitas críticas ao Parreira, e o Zagallo ele estava meio escondido ali, né? E o Parreira todo dia tomando porrada. Aí um belo dia, o Zagallo estava ali com as mãos no bolso, andando por ali, para aquele descampado ali, meio, ninguém nem aí para ele, né? Eu fiquei observando, falei, pô, o Zagallo sozinho ali, vamos ver o que ele tem para dizer, né? Encostei no homem, né? Comecei a conversar com ele, começou a falar, pô, tudo bem, apresentei a ele, eu trabalho no JB e tal, podemos conversar um pouquinho e tal, sobre essa situação, né, da seleção. Ele, claro, tal. Ele sempre foi muito simpático com a imprensa. O Zagallo nunca foi babaca. Assim, ele tem lá as características dele, algumas que a gente gosta, outras nem tanto, como qualquer ser humano, mas nunca teve essa marra de virar... Não, sempre atendia todo mundo, qualquer veículo, com muita simplicidade. Isso é uma coisa muito legal que ele tinha. Começamos a conversar ali, né?
E ele começou a abrir o verbo. Não sei o que, e papapá, só faltou, vocês vão ter que me engolir. Falou, começou aquele jeito dele. Aí eu falei, pô, que maravilha, né? Tô com a melhor matéria do dia, que capa do jornal amanhã. Nossa Senhora. Eu tô olhando com o meu bloquinho ali. Pô, mas começou a falar muito alto, Van. Aí começou a juntar gente. Daqui a pouco tinha uma porrada de repórter em volta, virou quase virou uma coletiva, pô. Eu falei, tá bom, mas tudo bem. A matéria saiu, o jornal deu destaque. Ele queria falar, estava esperando alguém chegar para falar. A partir dali, todo dia o Zagallo falava. Todo dia alguém chegava no Zagallo. E ele descia o cacete, né? Aí tinha alguns personagens da imprensa que ele mandava recado, era uma confusão danada. Mas, enfim, nesse momento, aí que está a grande questão, né? Ele foi muito astuto, né? Quando ele teve a chance de falar e ser ouvido, e isso repercutia, ele blinda o Parreira. Foi o grande papel dele naquela eliminatória e para a Copa do Mundo, que foi direto até a Copa do Mundo, porque o Parreira teve mais calma para trabalhar, porque como o Parreira... O Parreira dava respostas mais protocolares, é um cara de um outro estilo, né, mais educado, tudo aquele jeitinho dele. Então, o Zagallo que dava manchete. Então, todo mundo ia do Zagallo. O Zagallo todo dia tinha alguma coisa a falar. Por que vai jogar assim? Vai jogar por isso, não sei o quê. Ele é muito eloquente. E com isso, o Zagallo voltou ao noticiário. Mas não me pareceu nunca que foi por vaidade, que ele nem precisava disso, né? Foi justamente para blindar o Parreira. O Parreira passou a poder trabalhar mais em paz, que ele... A manchete do jornal, que na época era assim, gente, hoje tem internet. Assim, a manchete saía no dia seguinte, hoje ela sai agora, instantânea. O rádio dava a notícia, claro, a televisão ali, mas não tinha TV a cabo, não tinha esse negócio que tem hoje. A internet não existia, então era muito jornal no dia seguinte. E o Parreira já tinha trabalhado com ele na seleção de 70, né? Sim, ele foi preparador físico na Copa de 70, então já se conheciam de longa data. E então, quando ele faz isso, no dia seguinte a manchete sempre tinha o Zagallo. Da comissão técnica era o Zagallo que falava. Consequentemente, o Parreira ficou um pouco mais em paz. Aí depois vem a questão do Romário. O Romário também, eu me lembro que ele dá uma entrevista, dada momento, ele fala, estou só esperando me chamarem e tal, estou pronto para voltar. Aí ele volta, faz os gols, o Brasil se classifica. Aí o Romário só volta a jogar contra a Rússia, né? O primeiro jogo da Copa do Mundo? Na Copa do Mundo. Ele não joga mais nenhum amistoso. O Romário, esperto, né? Ele vem, faz os gols, classifica o Brasil. Agora eu estou por cima. Aí ele sempre tinha um migué. Posso ir mais mal? Não, sempre tinha um motivo para não jogar. É uma dor, alguma coisa, claro, pô. Ele voltou em alta, ele voltou só na Copa. E na Copa ele fez os gols. A briga, Maldo, com o Zagallo e com o Parreira foi que ele veio para um amistoso. E não jogou. E falou, se for para atravessar o Atlântico, é melhor me deixar lá. Sim. No Barcelona, que eu não quero ficar no banco. Aí que foi a confusão. Ele reclama publicamente, né? E aí tem essa cisão. Aí eles tentam, né? O Careca para de jogar muito vaiado, né? Careca pede para mim mais porque é vaiado nas eliminatórias. Ele já não estava rendendo tanto. Acho que o Careca rola assim, uma autocrítica. Fala assim, cara, não está dando mais para mim. Uma hora ele fala, não quero mais. Miller é machucado. Ele é machucado, aí tenta com o Evaí e tal. Mas era o Romário, né, cara? Ótimos jogadores, o Evaí, o Miller e tal, mais outros, mas o Romário é o Romário, né? Aí quando o Romário volta, ele volta para resolver. Barcelona, né? E aí ele mete os 2 gols, o Brasil se classifica. E eles vão para a Copa do Mundo, o Brasil é campeão. Sempre teve essa relação meio confusa entre eles, que também acho que é muita questão de temperamento das pessoas. Então, assim, o Zagallo, ele era isso aí. Acho que ele era isso aí. Assim, uma pessoa que você pode gostar de algumas coisas, outras não, mas é um personagem negavelmente importante que se vai. E também nos clubes, né? Sempre foi um técnico muito importante, passando por vários clubes que ele treinou, especialmente do Rio de Janeiro. Treinou a Portuguesa aqui depois, né? Também aqui em São Paulo, teve uma passagem que foi muito marcante, que deu uma visibilidade grande para a Lusa naquele momento. O Roberto Dinamite. O Roberto, inclusive, jogou na Portuguesa naquele período, 89. Então esse eu acho que foi o Zagallo, né? Que eu acho que tem uma importância como técnico e também como jogador que é pouco lembrada e como coordenador, uma participação estratégica numa caminhada que resultou em título mundial do Brasil. Até hoje eu me pergunto aquele negócio, Flávio, vão ter que me engolir, é para alguém ou é para a turma toda? Eu acho que era para os críticos mais ferozes dele, né, cara? Que sempre foi assim, né? Sempre teve isso, né? Sempre tinha esses embates. O que eu falo é muito pelo temperamento também que ele tinha, né? Um cara muito... Capitão Verde, a gente batia muito nele. Lá, meio que... Uma parte era nossa. Sim. Principalmente o Juca e o Trajano enfiavam porrada. Eu sempre gostei muito do Zagallo, mas naquela série tá muito ruim. Aí ela ganhou com aqueles gols do Adriano e tal. Aí o velho veio... Foi. Mas daí, ele veio para São Paulo e vai no programa. Não tinha essa frescura, entendeu? O cara tomava e batia, não tem problema. Sentava aqui, tipo, aí o Mauro tá aqui, pá, bate boca. Não tinha essa coisa. Não tinha inimizade. Era uma coisa profissional. Você me bateu profissionalmente, eu tô te xingando profissionalmente, mas tá tudo certo. Vira que segue. Não tinha problema nenhum. Vira que segue. Tele era assim também. Edmundo era assim, com toda a doideira do Edmundo, era uma confusão. Daqui a pouco ele tava lá e vamos discutir. Ninguém se omitia, não. E o Zagallo não era diferente. Ele levava, batia, mas estava sempre te recebia.
Ô Zagallo, eu quero falar com você. Você tinha esculhambado ele. Ele, você me esculhambou, não sei o que e tal. Falava na entrevista. Por causa disso, você tá errado, você tá certo. Era assim que funcionava. Acho que é uma relação um pouco mais saudável, né? Mas enfim. A gente está aqui relembrando a carreira do Zagallo, grandes momentos aí da história do velho Lobo. A nossa equipe preparou um material sobre a carreira do Mário Jorge Lobo Zagallo. Vamos relembrar a carreira dessa lenda do futebol, que acabou nos deixando aos 92 anos de idade. E vai aqui a nossa homenagem, a homenagem da equipe de esportes da Jovem Pan ao Zagallo. Morreu na noite desta sexta-feira no Rio de Janeiro, aos 92 anos, o ex-jogador e treinador da seleção brasileira, Mário Jorge Lobo Zagallo. Zagallo estava internado desde o dia 26 de dezembro e acabou não resistindo à progressão de múltiplas comorbidades previamente já existentes. Nascido em Maceió, capital do Alagoas, Zagallo foi criado na Tijuca, após chegar com 8 meses de idade no Rio de Janeiro. Começou a jogar futebol na base do América, clube do coração. Zagallo, inclusive, foi sócio contribuinte do Alvirrubro. Foi em 1949 que ele conquistou seu primeiro título na carreira, o Campeonato de Amadores do Rio de Janeiro. Com apenas 19 anos, se transferiu para o Clube de Regatas do Flamengo, onde ficou 8 dos seus 16 anos de carreira. Foi no rubro-negro que ele conquistou 3 campeonatos carioca, em 53, 54 e 55. Um pouquinho mais tarde, em 58, depois da Copa do Mundo, em que ele foi campeão, se transferiu para o Botafogo e ficou até o final da carreira, em 1965. Sua transferência, inclusive, deu o que falar. Zagallo nunca quis deixar o Flamengo, mas optou por defender o Botafogo por ser um time competitivo na época. Ele havia recebido propostas de clubes de São Paulo, como Portuguesa e Palmeiras. Mas ele era um romântico. Sua mulher era professora e caso ele mudasse de cidade, ela iria perder todas as aulas, caso fosse para São Paulo. Por esses motivos e outros, Zagallo escolheu ficar no Rio e jogar pelo Botafogo. Antes mesmo de ser protagonista no futebol, Zagallo esteve presente numa das maiores dores da sua vida. Aquele fatídico Brasil e Uruguai em 1950, estádio do Maracanã, quando o Guigua marcava e dava o título aos uruguaios. Mário Jorge estava lá, entre os milhares outros torcedores no principal templo do futebol. Nas arquibancadas, Zagallo trabalhou como soldado da Polícia do Exército, realizando o patrulhamento no estádio Jornalista Mário Filho. Zagallo fez história no futebol mundial, sendo uma das únicas 3 pessoas que conseguiram vencer a Copa do Mundo, como jogador e também como treinador. Foi com Zagallo dentro de campo que a seleção brasileira venceu as Copas de 58 e 62. Fora dele, Zagallo comandou a talvez melhor seleção brasileira de todos os tempos na Copa de 1970. Em campo, Zagallo foi o ponta esquerda da seleção que levantou o primeiro título da Copa do Brasil, na Suécia. 4 anos depois, esteve naquele time esplêndido, no Chile, com Mané Garrincha, Nilton Santos, Pelé e tantos outros. O bicampeonato da Copa do Mundo. O currículo do Formiguinha dentro das 4 linhas já fazia dele um nome histórico para o futebol brasileiro. Era literalmente o contrário do tamanho de uma formiguinha e continuou sendo gigantesco, também fora das 4 linhas. Quando o velho Lobo decide pendurar as chuteiras e seguir a vida como treinador, optou por continuar no clube em que terminou a sua carreira como profissional do futebol, no Botafogo. E foi lá que Zagallo se inspirou e virou a base daquele Brasil de 1970. Foi Mário Jorge Lobo que fez mudanças na seleção de 66 para novamente caminhar para o sucesso 4 anos depois. Tostão, Rivelino, Pelé, Nilton Santos e tantos outros foram alguns dos comandados no México com o Brasil tricampeão mundial. Zagallo também tricampeão. Se engana quem pensa que sua história com a seleção brasileira e no futebol em geral parou por aí. Zagallo nunca deixou de estar ligado ao esporte e principalmente a uma de suas maiores paixões, a seleção canarinha.
E por isso seguiu trabalhando como coordenador técnico da seleção por mais de 20 anos após a conquista do tri. Foi em 91 que Zagallo aceita o convite da CBF e retoma seus trabalhos na seleção. Trabalho esse que, obviamente, rendeu frutos. Afinal, o que não rendeu frutos para Zagallo na carreira dele, hein? Em 94, a seleção que tinha a liderança de Romário dentro de campo e toda a aura de vencedora, mesmo em meio ao caos daquela Copa, tinha também a mão de Zagallo. Quando o Baggio perde aquele pênalti no Rose Bowl, nos Estados Unidos, ele era o coordenador técnico na beira do gramado. Era o 4º título do Brasil e o 4º conquistado por ele. Zagallo ainda comandou a seleção brasileira na Copa de 98, no vice-campeonato na França, como técnico. Foi dolorido demais. Sua carreira no futebol se encerrou de vez em 2006, quando ele teve seu último trabalho na seleção como coordenador técnico. Foram 16 anos de futebol profissional como jogador, 4 passagens como técnico da seleção brasileira, com 4 títulos mundiais em seu belíssimo currículo, como coordenador e também como técnico. Números dizem muito sobre carreiras, histórias e principalmente sobre a vida de Zagallo. O número 13, então, era o seu amuleto da sorte. Zagallo foi casado com sua esposa Alcina por 57 anos. E foi de Alcina que ele herdou uma superstição do número 13. Alcina era devota de Santo Antônio, cuja celebração é marcada no dia 13 de junho. Ela também escolheu o dia 13 de janeiro para o casamento dos dois. O Formiguinha sofria com problemas de saúde há mais de 10 anos. Em 2014, por exemplo, não conseguiu acompanhar diversos jogos da Copa do Mundo no Brasil. Apesar dos problemas, o Velho Lobo foi um dos nomes que conduziu a tocha olímpica no Rio de Janeiro. E ele foi conduzido pelo filho César nas ruas da cidade, andando de cadeira de rodas, mas com muita reverência. Mário Jorge Lobo era viúvo desde 2012, quando perdeu a sua esposa Alcina de Castro. Ele deixa 4 filhos: Maria Hermília de Castro Zagallo, Paulo Jorge de Castro Zagallo, Mário César Zagallo e Maria Cristina de Castro Zagallo. 13 letras do número 13. Eterno campeão. Zagallo eterno. E tem mais uma coisa. Vocês vão ter que me engolir.